Alô, alô, eu sou o Luiz e você está no ar com mais um episódio do Ecos do Marajó. Aumenta o som e vem com a gente. E já fica ligado, hein? Quero ver você lá nos comentários, vai pensando desde agora o que você tem a dizer sobre esse assunto de hoje. E olha só, hoje a gente vai falar de um assunto super importante sobre o Festival Noite Suja, que é um coletivo, para quem não conhece, bastante mobilizado em Belém e que realiza o lançamento de uma residência artística itinerante, incluindo Marajó, incluindo a cidade de Soure. E hoje a gente recebe um dos representantes desse projeto que vai explicar um pouco mais sobre do que se trata a iniciativa, por que escolher o Marajó. A gente recebe aqui Matheus. Então, Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigado por conversar com a gente aqui no Ecos do Marajó. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e aproveita também para contar um pouco sobre o que é o Festival Noite Suja, para quem ainda não conhece. Olá, primeiramente agradeço o espaço, né? Peço licença para estar aqui e para falar um pouco sobre o meu trabalho e sobre esse trabalho coletivo que é a Noite Suja. Me chamo Matheus Aguiar, eu sou paraense, natural do município de Capitão Poço e sou artista visual, sou estudante também, universitário e sou produtor da Noite Suja, né? Desde 2012, 2013, quando a Noite Suja deu seus primeiros passos aí na cena artística paraense. Bom, o Festival Noite Suja ele nasceu há 9 anos atrás, no ano de 2017, através de um projeto que foi aprovado no edital Pauta Livre, na época Pauta Livre, atual edital Cultura Livre, que é um processo seletivo que o Estado do Pará abre para que fazedores de cultura possam acessar os teatros públicos da cidade. Teatro Valdemar Henrique, Teatro Margarida Esquiva Zappa, né? E a partir desse edital tivemos esse projeto aprovado, né, para a realização do primeiro Festival Noite Suja. Ressaltar a importância, né, dessa política pública, que a gente só conseguiu de fato acessar o teatro através dela, né, através dessa política pública, e dificilmente conseguiríamos de outra forma naquela época, né? Como artistas em começo de carreira, assim. E foi muito importante pra gente, foi a primeira vez que a Noite Suja esteve num espaço como esse, né? Produzindo, né? De fato, assinando, né? Um espetáculo. E ele aconteceu num formato de show de variedades, né? A gente fez uma direção teatral com um elenco de diversos artistas da música, artistas que trabalham com montação, com técnicas circenses. Então, a Noite Suja sempre sendo essa mistura de vários gêneros artísticos, né? De várias formas de ser extravagante. E aí a gente levou ao palco esse espetáculo de variedades. Foi muito legal, contamos com a presença da Samilis e da Alba Maria. Foi muito legal mesmo. O espetáculo, né, na verdade o festival, aconteceu em outros formatos, chegando até hoje, né? Durante a pandemia, a gente, através de uma política pública também, que foi a Aldir Blanc, conseguimos fazer o segundo Festival Noite Suja, Identidades Transformadoras, que dessa vez aconteceu num formato audiovisual, está disponível no YouTube para todo mundo ver. E chamamos, né, também um elenco de artistas que constroem, que fazem parte da história da Noite Suja, para dar depoimentos, né? Então, a gente chama de hablação, né? Elas hablam e hablam muito, assim. E cada uma teve um tempinho ali para falar, 10, 15 minutos, para
falar sobre uma temática escolhida com cada uma, e também tivemos performances, né? O festival ele foi nesse formato audiovisual para o YouTube e foi exibido durante 3 dias, né? Então a gente teve 3 dias de programação, como se fosse uma pequena websérie, como se fosse um show de variedades em 3 partes, assim. Foi muito legal, foi incrível, né? Poder fazer isso num momento tão delicado. A gente sabe que a população LGBT e as pessoas periféricas que são as que participaram desse projeto foram fizeram parte, né, do grupo de pessoas mais afetadas pela pandemia. E a gente poder ter essa política pública para dividir com a nossa comunidade, com os nossos, foi muito importante em vários sentidos naquele momento. Também tivemos, nos 10 anos da Noite Suja, no ano de 2025, tivemos um espetáculo, mais uma vez, no Teatro Margarida Esquiva Zappa, voltando ao teatro, né, nesse formato de espetáculo, para celebrar os 10 anos da Noite Suja, que é sempre muito especial, né, fazer aniversário um coletivo de resistência, de afirmação, né, dos corpos dissidentes, né. A gente quis comemorar esses 10 anos e foi muito especial também. E corrigindo, foi no ano de 2024. E agora o festival acontece em outro formato, né? Acontece nesse formato de residências artísticas agora no ano de 2026. O Festival Noite Suja tem feito trabalhos muito interessantes, já não é de hoje, né? Tem várias edições, inclusive, e queria entender agora por que escolher o Marajó, por que essa residência artística nesse território. Nós somos pessoas super inquietas, assim. A maioria de nós é do interior do Pará, né? A gente tem gente de Cametá, eu sou de Capitão Poço também, né? Então eu trago um pouco dessa vivência de lá. A gente tem o Leonardo Botelho também, que é produtor da Noite Suja, ele é de Nova Esperança do Piriá. Então há muito tempo a gente vem namorando essa ideia de fazer outras coisas, fazer mais coisas, mais ações, né? Estar mais presente nesses interiores, né? Que são esses lugares de onde viemos, assim. A gente percebe também o quanto que, quando tem as ações, os espetáculos, os outros projetos da Noite Suja em outros formatos, o quanto isso movimenta as pessoas, o quanto elas se reúnem umas nas casas das outras, na casa de quem costura, ou as reuniões de famílias drags, que é um conceito que existe também dentro da nossa comunidade, o quanto que os nossos rolês, eles fomentam a economia criativa, a costura, essas trocas, né, que elas são formativas, elas são educativas. A gente vem percebendo, né, essa questão há muito tempo, e a partir dessas metodologias, assim, que elas são super naturais entre nós, a gente decidiu fazer esse projeto, né, de formato de formação, e pensamos logo no Marajó, logo em Soure também, porque é um polo de criatividade, de criação, de manualidade, que é uma coisa que a gente preza muito, né? A gente está vivendo na era da inteligência artificial, e mesmo assim, né, mesmo nessa época da tecnologia, das coisas, dos prompts, né, a gente ainda tem coisas incríveis, né, no Marajó, que a gente encontra no Marajó, como a Rainha das Matas, né, que é esse concurso de fantasia super incrível, assim, que nos inspira, e a gente considera também como uma forma de montação, né? Os trançados, né, de folhas, os pigmentos naturais, os adereços de cabeça, coisas feitas com caroço de frutas e coisas que a gente encontra na natureza, assim. A gente considera que tudo isso são metodologias, são caminhos para o fazer drag, assim. E a gente tem olhado para essas expressões culturais, da cultura popular, do Rainha das Matas, que eu comentei, e tem visto isso como um fazer drag também, né? Então, fez todo sentido pra gente que a nossa itinerância, ela passasse pelo Marajó, porque é esse lugar que grita a montação, né? Que grita dessas expressões
populares e desses movimentos performáticos de enfeitação do corpo, né? De afetação, de extravagância mesmo, né? E temos olhado com muito carinho para as expressões populares, né? Do nosso próprio estado, com esse olhar drag, com esse olhar da montação, né? Ele está presente nos lugares mais insanos, assim, sabe? Basta a gente estar atento para perceber. Uma coisa muito interessante do festival, da iniciativa, é que abre espaço também para novos artistas, né? Artistas iniciantes, a gente pode dizer, com oficina de maquiagem, figurino, performance, além de uma bolsa de apoio, né? Que acho legal de destacar. Conte pra gente que tipo de pessoas vocês esperam encontrar em Soure, para quem sabe alguém pode se interessar e se inscrever também, já que esteja escutando o nosso episódio. Caramba, quando a gente olha lá para trás e passa aquele filme na cabeça, a gente lembra dos lugares que a gente passou, né? Enquanto artistas, como que a gente começou, como que foi os apoios, né, a nossa rede naquele momento, né, ou a falta dela. Muitos de nós, infelizmente, vivem a falta dessa rede de apoio, né, ainda mais quando se trata de arte, né, não é todo mundo que é apoiado a seguir por esse caminho. Então foi inspirado também nisso, nessa falta, né, que a gente decidiu fazer um projeto, né, em formato de apoio, de vamos lá, vamos fazer junto, sabe? Então, a gente tá buscando mesmo, né? A gente espera que se inscrevam nessa residência essas pessoas criativas, que já produzam, que tenham, sabe, essa coisa inquieta dentro de si, né? Essa vontade de extravagância, de extravasar, né? De materializar essas ideias loucas, né? Que muitas vezes estão só na cabeça ou no papel, ou que já são executadas, né? Como falei, o Marajó é riquíssimo, tem muita gente que já produz, né? Tem gente que a gente conhece que faz, mas imagino que tenham pessoas também que ainda não estão nos holofotes, né? E essas pessoas também há espaço para elas, né? Nesse processo formativo. Eu espero que essas pessoas que criam, né? Esses criadores, essas pessoas que participam do Rainha das Matas, essas pessoas que são maquiadores, que trabalham com costura, com materiais de reaproveitamento, com formas de artesanato, que são várias, né? O Marajó também é riquíssimo nisso. E eu espero que essas pessoas se inscrevam, que elas se sintam muito convidadas a entrar nas nossas redes sociais, na nossa plataforma, no formulário. A gente tentou preparar da forma mais didática possível, né? Às vezes a gente sabe que é muito texto, mas é necessário também para a gente conhecer um pouco, né, da pessoa, para a gente ter essa conversa íntima com ela. A gente espera que essas pessoas se inscrevam, né? Pessoas LGBTs, pessoas pretas, pessoas da periferia, pessoas com deficiência também, que terão a acessibilidade garantida durante o evento. Então, que se sintam muito convidadas a fazer a sua inscrição. Relembrando que esse momento da inscrição está aberto apenas para as pessoas de Soure e das proximidades ali, né? A gente vai ter o festival passando por outras cidades e, ao abrir, né, a seletiva para essas cidades, a gente espera também que as pessoas desses territórios se inscrevam, assim. E é isso, vamos lá, galera. Muito bacana, Matheus. Desde já, parabéns pela iniciativa. Para finalizar, as suas considerações finais. A Noite Suja, ela tem sido, né, há mais de uma década essa plataforma de construção coletiva de arte dissidente. E assim como outros coletivos incríveis que existem no Pará e na Amazônia, e eu convido, assim, as pessoas do Pará, todos nós paraenses, assim, para a gente olhar com mais carinho para a arte que é feita aqui. Nossa, a gente tem coisas incríveis, né? Eu sei que nós somos fãs de RuPaul's Drag Race, né? Gerações passadas foram fãs de Priscila, Rainha do Deserto.
Então, quando a gente descobrir que aqui dentro do nosso próprio estado, aqui mesmo na Ilha do Marajó, a gente tem coisas tão incríveis como o que é visto em RuPaul's Drag Race, ou o que vemos em Priscila Rainha do Deserto, assim, a gente vai ficar totalmente assombrado, assim, caramba, eu não sabia, eu tava dormindo, sabe? Então, ainda há tempo de acordar e perceber o quão rico nós somos, o quanto aqui dentro mesmo a gente tem potências incríveis, né? E a Noite Suja é fundada nisso, né? Nos fazeres locais, e nós somos mundiais, né? Também nós estamos no mundo, assim. Esse recado que eu queria deixar, assim, para que as pessoas não deixem de se inspirar e de olhar para os artistas daqui, porque nós somos grandes, assim. Basta a gente perceber isso. A gente conversou hoje com o Matheus, representante do coletivo e festival Noite Suja, que tem essa iniciativa que está com inscrições abertas. Para quem quiser saber mais, pode acessar nossas páginas também, que nós publicamos recentemente uma matéria sobre, e aí tem link de inscrição, caso você possa se interessar. Muito obrigado a você que escutou mais um episódio do Ecos do Marajó. Fique à vontade para fazer comentários, sugestões de temas, de convidados. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.